Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos, TVCPAD, um abraço, pastor Silas Daniel, doutor Ronaldo, toda a sua equipe, Deus abençoe os irmãos da CPAD, pastor Zé Bezerra da Costa, o presidente, pastor Zé Bezerra da Costa Júnior, o presidente da Comissão Geral, nossa liderança, Deus abençoe todos os nossos líderes no Brasil, um grande abraço a todos. E nós estamos trazendo alguma informação de aconselhamento pastoral. Nós já falamos sobre várias teorias, sobre a parte teórica, bíblica. E nós estamos num tempo agora trabalhando casos clínicos pastorais, algumas histórias que passaram no meu ministério. Depois eu vou contar de outros conselheiros. Mas, a priori, nós estamos contando algumas coisas que passaram. Eu sempre lidei com aconselhamento, sempre lidei com pessoas, sempre cuidei de pessoas, com todas as nossas fragilidades que temos, mas a gente se esforça para fazer o melhor que a gente pode. E uma certa vez eu fui procurado por um moço jovem, uns 40 anos ainda, um engenheiro de sucesso, um grande técnico. Mas ele tinha problemas, ainda tem, de interação social. E ele foi a mim procurar a esposa dele, que foi a mim, porque a esposa sentia ele que era muito distante, nunca saía para jantar fora, não tinha amigos, não tinha um casal de amigos com eles, ele era pouca conversa e simplesmente um tanto quanto isolado. E eu chamei ele para conversar, ele veio ao meu gabinete, aí nesse caso eu estava num consultório, e ele passou a mim falar sobre como ele era. E depois nós chegamos a uma conclusão juntos, porque ele também já tinha alguma informação sobre o assunto, que ele era uma pessoa com síndrome de Asperger. Essa é uma coisa interessante, pensar que são casos incuráveis, porque existe uma coisa chamada TEA, que é transtorno do espectro autista. Nesses transtornos aí, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, são transtornos no neurodesenvolvimento, é um transtorno de desenvolvimento da criança, já nasce com isso, e o transtorno do espectro autista começa com o principal, que é o autismo. Mas tem algumas síndromes que tem coisas do autismo, mas nem tudo, como é o caso da síndrome de Asperger. A diferença principal é que essa pessoa com síndrome de Asperger tem uma coordenação motora muito melhor, não tem problemas com a fala, como o autista, na maioria dos casos tem problema com a fala. A coordenação motora, apesar da inteligência do autista, mas a coordenação motora é mais prejudicada. E a pessoa com síndrome de Asperger também tem problema de interação social, também tem problema de fazer amizade, também tem problema de se isolar da sociedade, também tem problema de fixações. Por isso, ele é inteligente na média ou sempre acima da média, porque quando ele pega uma coisa, ou a pessoa que tem síndrome de Asperger, ele se dedica extremamente. O meu caso de hoje trata de uma pessoa com essa síndrome, um engenheiro que tem uma dedicação profunda na sua profissão e que ficava a noite toda trabalhando, uma baixíssima atenção para a esposa, apesar de não ver uma briga constante entre eles, mas a falta de empatia, aquele negócio bem frio, bem gelado, a falta de observar os sentimentos do outro, uma série de coisas que estão envolvidas nos sintomas do Asperger, ou da síndrome de Asperger, que é uma coisa que dizem que no mundo tem 1% de pessoas com espectro autista, uma boa parte são pessoas que têm Asperger, não fica preocupado para elaborar, para trabalhar, e não fica prejudicado.
Geralmente no trabalho se sai muito bem, com dificuldade de relacionamento. Então, esse é um desafio muito grande para um psicólogo e para qualquer pessoa. O neurologista pode lidar com ele, passar algum tipo de remédio que vai incentivar os neurotransmissores que ele tem dificuldade, que é uma questão de neurotransmissores também, é uma questão de informação no cérebro do autista ou do pessoa com Asperger. E o neurologista vai trabalhar aí, certamente algum remédio de equilíbrio dos neurotransmissores, essas coisas assim. O psicólogo trabalha o comportamento. Obviamente que pessoas com Asperger, se tiver um trabalho de acompanhamento, mesmo na igreja, levando ele a mudar alguns comportamentos, algumas maneiras de pensar, pode melhorar muito. E eu experimentei essas melhoras desse meu irmão. Ele melhorou porque eu dei orientações muito práticas para ele fazer. E tem uma coisa, se uma pessoa com uma síndrome de desenvolvimento dessa fizer coisas e aprender a fazer coisas, mesmo que ele não sinta, mas que ele aprenda, que faça, ele pode mudar os seus comportamentos. Por exemplo, eu orientei ele a marcar um dia, porque geralmente as pessoas com esses transtornos é muito tutelado, é muito, vamos dizer, agendado. Ele quer data, quer horário, ele não é espontâneo para fazer as coisas, não é uma espontaneidade, assim, vamos sair, vamos brincar, vamos passear, vamos sorrir, vamos conversar. É uma dificuldade grande nesta área, mas o fato dele estar na igreja, congregando, facilitou algumas coisas que eu pedi ele para fazer. Eu coloquei para ele marcar um dia, esse rapaz tem um barco, ele é um rapaz que tem recursos, tem um barco de fazer um turismozinho, eu orientei ele para um dia no mês ele ir para esse barco, eu orientei para um dia por semana ele sair com a esposa para almoçar, para jantar, bater papo, conversar. Eu orientei ele para arrumar um casal de amigos para ir na casa dele, na casa do casal de amigos, que isso ele nunca fez, nunca tinha feito. Um casal que se aproximasse, pudesse jantar junto, sair com o casal, dialogar e tal. E durante mais de um ano eu acompanhei, eu só parei de acompanhar efetivamente quando eu saí de Salvador para Ilhéus. Mas eu vinha acompanhando ele, por 2 anos, acompanhando ele. E ele vinha à minha sala sempre corrido, porque ele é muito dedicado nos projetos dele, é uma pessoa fantástica como pessoa. É honesto, correto, digno. Pense num homem de princípios. Agora, a Asperger, ela vai atrapalhar na integração social, de ter amigo, de sair com os amigos, de conversar com as pessoas da igreja. Ele disse que se sentia como se fosse desengonçado quando passava pelo meio do povo, se achava estranho, se achava um ambiente estranho. Isso tudo faz parte dessa síndrome. Então, o que aconteceu com aquele irmão? Eu não sei o que está acontecendo hoje, não sei o que passa lá, porque eu não tive mais contato com ele. Mas naquele período que ele estava comigo, ele passou a ter um casal de amigos que ia na casa dele. Isso ele se alegrou muito, porque melhorou muito ele com a esposa, uma melhora grande no sentido de sair com ela, de estar mais junto, de conversar, de dialogar, de... Uma série de coisas boas aconteceram naquele momento, ou naquele período da vida dele. Quando uma pessoa faz coisas repetidas, um comportamento que ele não é acostumado a fazer, ele faz repetidas vezes, ele pode aprender, existem comportamentos aprendidos, porque uma pessoa com essa síndrome de Asperger, um autista, ele precisa aprender comportamentos, porque dificilmente ele faz espontaneamente. Mas quando ele faz, mesmo aprendido, o comportamento aprendido, ele acaba praticando isso, acaba o cérebro dele também enviando o neurotransmissor naquela direção de comunicação, de amizade, de aproximação. E ele pode superar muito se ele praticar isso várias vezes. Ele pode chegar ao momento de até gostar de ter amigos.
de até sair com as pessoas, de sair mais com a sua esposa, de cuidar mais dos seus filhos. Isso pode acontecer dependendo de um trabalho intenso que um pastor, um conselheiro pode fazer. Se a pessoa chega com sintomas assim, de dificuldade de integração social, dificuldade de empatia, dificuldade de... É bom que encaminhe para um neurologista para fazer uma avaliação, porque o trabalho que a igreja faz sempre é bom, o companheirismo, encontro de casais, e estar juntos, orar, ler a Bíblia junto, participar, fazer uma visita, dialogar e tal, com pessoas que são isolacionistas, pessoas que estão distantes, pessoas que não se integram na sociedade. Porque a igreja é uma comunidade maravilhosa, que as pessoas se integram, participam, oram juntos, conversam, dialogam, saem juntos, brincam, casais trabalham juntos. Uma série de coisas podem acontecer na igreja. O contexto da igreja há de ser acolhedor, que é algo importante quando nós temos uma pessoa na igreja que é um autista, por exemplo. A igreja tem pessoas com esquizofrenia, por exemplo. Tem pessoa que chega ali do mundo, que veio da homossexualidade. A igreja há de ser acolhedora, há de acolher pessoas, há de ser uma família cujos membros novos são tratados com todo carinho, com todo amor. Então, se chega uma pessoa como essa, que você percebe que é uma coisa que você não tem explicação, e se uma coisa dessa área que eu estou falando aqui, que pode ser uma tendência autista ou Asperger, ou outros transtornos do espectro autista, que são vários, que tudo está relacionado com integração social, com como as pessoas lidam com os outros, com a frieza afetiva, né? Frieza afetiva muito grande. Essa pessoa não é doente mental, essa pessoa não tem uma doença, essa pessoa tem uma forma de ser. O autismo não pode ser chamado de doença, pode ser, chama de transtorno, mas não é uma doença, porque não tem remédio que cure. É um problema na estrutura cerebral do sujeito. É uma estrutura, até no caso, tem alguns casos de transtornos de desenvolvimento, como a síndrome de Down, que é uma coisa que está nos cromossomos, por exemplo. O autismo não se tem exatamente, passa pela genética, com certeza. Não se tem exatamente de onde nasce o autismo, como começa, quais as causas reais do autismo. A ciência ainda a ciência tem probabilidades, mas não tem ainda algo definido. Não tem ainda uma lista de causas que leva aos sintomas do espectro autista. Então, cabe a nós orar por essas pessoas, cuidar dessas pessoas, acompanhar, falar com elas, se aproximar, porque as pessoas se isolam, não falam com os outros. A igreja deve, os irmãos falar com todo mundo que chega na igreja, apertar a mão, tratar bem, para que a pessoa se sinta incluída, as pessoas se sentir dentro do processo, precisam se sentir incluídas na igreja, a igreja precisa ser inclusiva com pessoas que não são inclusivas, pessoas que não se incluem, pessoas que não se sentem parte, pessoas que não se dão a um processo de interação social dentro da igreja. A igreja precisa ser acolhedora, precisa ser inclusiva, precisa ser repleta de amor e de compreensão para aceitar as pessoas como elas são. Esse é um trabalho bastante sério, bastante importante, porque todas as pessoas precisam de Jesus. Todas as pessoas precisam de Jesus. Não tem alguém especial, alguém que diz assim, nós precisamos, por exemplo, ter um trabalho com surdo na igreja, surdos, a gente chama surdo do mundo, mas na verdade é surdo, porque o surdo é que não fala. Nós precisamos de cuidar de pessoas, ser inclusiva com essas pessoas, trazer as pessoas para dentro do contexto da igreja. Deus abençoe você. Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be
is the story of how this world will one day cease to be. Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future. And their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD.